Olá, bom dia. A notícia de frente desta quinta-feira, hoje, dia 21 de janeiro, já está no ar. Chega junto, seja bem-vindo, participe com a gente, seja também um dos nossos comentaristas. É muito bom ter você agora cedo, de manhã, aqui, começando o seu dia no A Notícia de Frente. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Haroldo Arruda Júnior, bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente quinta-feira a todos. Excelente quinta-feira e de boas novas, né? Eu quero começar o programa de hoje já te chamando mais uma vez para participar através do nosso WhatsApp, tá no cantinho, cadê o WhatsApp? Ó, daqui a pouquinho a gente vai colocar o WhatsApp aí no ar para você participar, mas você que já é o nosso telespectador de muito tempo, já tem o WhatsApp aí salvo no celular ou na agenda, já manda mensagem aqui para os comentários. Deixa eu começar falando, na verdade, de uma repercussão a nível mundial, que foi a posse de Joe Biden. Joe Biden, que ontem foi empossado presidente dos Estados Unidos às 14, a cerimônia, na verdade, começou às 13 horas do nosso horário de Mato Grosso, às 14 horas no horário de Brasília. Todos assistiram algum trecho? Eu assisti um trechinho só. Assistiu, Lúcio? Vi algumas partes do discurso dele, né? Sim. Um apelo, né? Que é um desafio gigantesco para ele, né? Para o novo presidente lá. Ele falou muito em união, né? Uma nação totalmente dividida, né? É um discurso absolutamente conciliador, né, de união, porque ele tem o estigma de ser um establishment, né, que é um cara que quer equilíbrio, né, não quer cometer nenhum tipo de excesso. E na leitura dele, a vitória de Biden foi exatamente isso, né, em cima dos excessos de Trump. Trump acabou cometendo alguns excessos, né, e perdendo muita governabilidade junto à imprensa, junto ao Congresso, e ele foi, de certa forma, costurando exatamente estas falhas do Donald Trump e acabou construindo a sua candidatura e sendo eleito desta forma, com esse discurso de equilíbrio, né? Nem direita, nem esquerda, nem democrata, nem republicano, mas de equilíbrio. E o que ele quer é resgatar, sobretudo, essa coisa da democracia, né? Da imagem da maior democracia do mundo, para o mundo, né? E, segundo ele, tentar resgatar algumas relações internacionais que foram, infelizmente, distorcidas com alguns países e, de certa forma, cortadas com outros, né? Ele disse sobre democracia, né? A frase dele foi a seguinte: a democracia venceu. Venceu, né? A democracia venceu. E sobre o que você acabou de falar aí, professor Haroldo, sobre relações desgastadas dos Estados Unidos com o mundo, isso daí não é só um privilégio de Donald Trump, né? Não é só privilégio dele, não. Essa lição do Joe Biden, né, que ele está começando a ministrar lá nos Estados Unidos, se encaixa aí para outros governantes espalhados pelo mundo, inclusive aqui, tá bom? Inclusive, a conta começa a chegar agora, né? Acusações feitas no ano passado, 2020, não necessariamente por parte do presidente Jair Bolsonaro, exatamente o que o Lúcio está dizendo, né? Há países como a China e a Índia, e agora a conta começa a chegar, né? Porque o Brasil está precisando muito desses países nesse momento. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Vamos então acompanhar a reportagem da posse de Joe Biden. Uma cerimônia de posse com público reduzido no Congresso americano e distanciamento social por causa da pandemia. Uma crise que, no primeiro discurso à nação, o 46º presidente dos Estados Unidos fez questão de citar. O coronavírus tirou tantas vidas em um ano quanto o país perdeu em toda a Segunda Guerra Mundial. Tirou milhões de empregos e negócios foram fechados, afirmou Joe Biden. Para o novo presidente, a pandemia deve ser enfrentada por uma nação unida, assim como os outros desafios. Os juramentos do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris contaram com a presença de ex-presidentes americanos dos dois partidos, democrata e republicano.
Estavam ali no Capitólio Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Enquanto dentro do Congresso Joe Biden tomava posse, aqui do lado de fora não teve jeito. As pessoas passaram por várias barricadas. Só aqui nessa rua, pelo menos 3 grandes checkpoints e barricadas da Polícia e da Guarda Nacional para tentar chegar um pouco mais perto aqui do Capitólio para ver essa festa de perto. Já fica até difícil, inclusive, para a gente chegar aqui na última barreira, porque as pessoas vieram para cá e acabaram ficando bem frente a frente com os policiais, que foram chamados para reforçar a segurança e evitar qualquer tipo de manifestação. Teve gente que tentou chegar o mais perto possível, mas depois preferiu assistir tudo sentado na calçada pelo celular mesmo. O apelo à união encontra resistência a poucos metros do lugar onde a posse aconteceu. Essa mulher carrega um cartaz pedindo o impeachment do novo presidente logo no primeiro dia do mandato. Ela votou em Donald Trump e acredita que a eleição foi fraudada. Ela e outros, vários americanos que seguem essa linha aí de Donald Trump, que incitou bastante seus apoiadores com as fraudes. É uma mentira difundida sem nenhuma prova. Porque teve todo esse período até a posse, teve as investigações, foi apurado, teve recontagem de voto e nada foi descoberto. É importante ressaltar que, inclusive, o discurso do presidente Jair Bolsonaro precisa ser um pouquinho mais lapidado. Ele já melhorou um pouquinho o discurso, deu parabéns ao Biden com relação a essa posse dele, né? Uma operação de guerra, sem dúvida alguma, por conta do acontecido no Capitólio, há pouco tempo atrás, né? Com 4 mortes, 14 pessoas feridas, policiais feridos, aquele absurdo lá, né? Mas o discurso do nosso presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro, precisa ser lapidado, né, para que eles continuem tendo ou tenham uma boa relação com os Estados Unidos, com a maior economia do mundo. Isso é fundamental que aconteça. Se ele ficar com bizarrices nos seus discursos, né, com aquelas frases prontas, completamente impensadas para um governo importante, né, e que de certa forma controla o mundo, para o Brasil é péssimo em meio a uma pandemia como essa. A gente precisa que a economia volte a funcionar de forma equilibrada, com bom crescimento, e para que isso aconteça, a gente precisa ter boas relações, tanto com os Estados Unidos e com a China, as 2 maiores economias do mundo. A diplomacia brasileira, nesse momento, ela tem que se reinventar, não é? Tem que se reinventar, não é? Eles bateram de frente com a China, né? Estamos tendo aí os resultados, né? Os reflexos negativos, bateram de frente com a Índia, né? Também estamos tendo os resultados e os reflexos negativos, né? Aí o seguinte, será que vão brigar agora com a maior potência do planeta? Porque o Donald Trump, né? O tirano, né? O déspota, né? Teve que deixar a Casa Branca porque perdeu a eleição, que não teve fraude coisíssima nenhuma, porque quem julgou as denúncias, né? Foram juízes indicados por Donald Trump, né? Foram juízes indicados por ele. E disseram, olha, não teve fraude. Então, a diplomacia brasileira tem que saber lidar com isso. Se reinventar, não é isso? Tem que se reinventar, porque é o seguinte, o ministro das Relações Exteriores falou, olha, essa questão aí do insumo farmacêutico ativo, lá com a China, não chegou até agora, por outro problema que não é político. Conversa fiada. Conversa fiada. É político, sim. É político, sim, porque a China está priorizando enviar esses medicamentos, né? Aquilo que é necessário para se elaborar a vacina, né? Está priorizando outros países, né? Porque é o seguinte, o Brasil, pelos governantes de plantão, agrediram os chineses. Não vou entrar no mérito do assunto, do problema, não é isso? Só que eles falaram, esse vírus é da China, não sei o quê. Teve até aquele ministro lá, o Weintraub, lá, como que é? Abraham Weintraub, que fez uma graça, né? Que responde por isso, lá no Supremo Tribunal Federal. Quem que ele imitou? O Cebolinha? Não é isso? Para zombar dos chineses, não é isso? Os nossos... O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, bateu duro na China. Olha aí o resultado. E o seguinte, já colocaram
o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que tem uma boa relação com o vice-presidente chinês para tentar resolver o problema? Ou estão assim... Não, colocaram inclusive... Já colocaram, Já né? colocaram. Já colocaram. Sabe né? por quê? Que O bom, Mourão... hein? Que bom. O Mourão, ele disse inclusive que houve politicagem tanto na aquisição de vacinas, desde o início da pandemia. Ele foi claro ontem numa declaração dele dizendo exatamente isso. Houve muita politicagem, tanto por parte do nosso governo, entendeu? Né, como por parte de alguns governadores, diga-se de passagem, o governador de São Paulo, João Dória, né? Mas o que é importante que a nossa cúpula, vamos dizer assim, né, brasileira entenda que as relações com os Estados Unidos devem ser mantidas, porque a cultura americana é muito diferente da cultura brasileira. O brasileiro fala o que quer, fala o que não pensa e acaba atropelando, entendeu? Né? Achando que todo mundo é amigo e todo mundo é isso e vamos fazer, né? E nos Estados Unidos não é assim. Eles têm uma política nacionalista, um sentimento nacionalista, nativista e, sobretudo, protecionista muito grande. Primeiro eu, depois você. Né? Sempre foi assim, a vida toda foi assim. Independente do presidente. Independente do presidente. Isso aí está no DNA do americano. Não Tanto adianta. que Donald Trump não aceitou alguns pedidos do Brasil. Tipo assim, Aliás, muitos, eu sou né? eu, o a resto grande é o maior, resto. Não a grande adianta, maioria você vai para uma ele não fila. aceitou. Não, pois é, você vai para uma fila, por exemplo, né? Eu que estudei nos Estados Unidos, né? Você vai para uma fila, por exemplo, se você tem uma chamada, né? É interessante isso, Lúcio, né? Você não entende por quê. Você não entende por quê. Por que o americano tem que ser primeiro que eu, considerando que meu nome é Haroldo com H? Né? Por que o cara que tem o nome sei lá, algum outro nome americano, né? Ele tem que ser antes do que eu, tá entendendo? Por quê? Porque a sonoridade do Harold é mais bonita, não é isso? Não sei, entendeu? Aí, assim, na lista, né, sempre tinha primeiro os americanos, tá entendendo? Depois os ingleses, professores doutores, né? Americanos, olha só, americanos, ingleses, franceses, tá? Aí que vinha o brasileiro. Você vai dar uma palestra, por exemplo, numa universidade, lá em Purdue, por exemplo, quando eu ia ler um artigo meu, né? Ler um artigo que eu escrevi para poder ler, né? Tinham 50 pessoas, por exemplo, na plateia. A hora que anunciava que era um artigo de um brasileiro, ficavam 10. 10 para ouvir o que eu tinha para falar. Você vê o descrédito. Isso dentro de uma universidade americana. Está entendendo? Quer dizer, então, a relação é essa, né? Que existe até hoje em todos os âmbitos aí internacionais, né? Olha, antes, deixa eu já saber os destaques de vocês para hoje, que já tem gente participando, inclusive eu sei que tem aí gente falando do destaque de algum de vocês, mas antes, deixa eu colocar a participação sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Deixa eu ir aqui para o WhatsApp. Bom dia, bancada. Concordo com o professor sobre a lapidação do discurso do ser político presidente, mas todos sabemos que o pensamento dele está em 2022. É o Ivan do Cochipó. E difícil, né? Pedra bruta. Ali é pedra bruta, né? Precisa de muita lapidação para poder realmente ter um discurso um pouco mais estadista, né? E isso é ruim para o país. Bom, aí tem aqui o pessoal falando que no Brasil, pelo menos, estamos sem roubalheira, e aí dizendo que Lúcio é socialista. Olha, eu na realidade é o seguinte, esse tipo de crítica não me incomoda, né? Eu sei. Porque aqui é o seguinte, a nossa missão aqui é de analisar os fatos. Aí é o seguinte, e aí, tem o insumo farmacêutico ativo? Tem? Não tem, né? Por enquanto não tem. O seguinte, a Coronavac, ela não era chinesa? Agora ela é a vacina do Brasil, não é? Pois não ia ser comprada, né? Não ia ser comprada. Mas o seguinte, só tem a Coronavac do Instituto Butantan. Por quê? Porque é o seguinte, porque não foram atrás, não fizeram o que tinham que fazer. Não teve organização, não teve planejamento. Assim, lá em Manaus, Amazonas, recebeu um volume grandioso de recursos do governo federal. Já elogiei isso aqui. Já elogiei o auxílio emergencial. Só que
uma força de trabalho, né, do Sistema Único de Saúde, né, detectou há quase 2 semanas antes do colapso do oxigênio, antes de faltar o ar, que foram cobrar o ministro da Saúde, ele falou, não tem avião para levar. Como é que é? Como é que é? Vai faltar oxigênio, pessoas vão morrer porque não tem ar, está faltando oxigênio, e aí não tem um avião para levar? Espera aí, então é o seguinte, as críticas elas precisam ser feitas, os elogios devem ser feitos quando for o caso. Agora, eu não vou abrir mão aqui de apontar os erros, né? Podem criticar, pode falar que, olha, jornalista tal é isso, jornalista tal é aquilo, porque é o seguinte, porque eles se baseiam lá nas mentiras, nos fake news das redes sociais, né? Onde atuam fortemente as milícias digitais, não é isso? Então é o seguinte, eu vou continuar cumprindo a minha missão, fazendo o que eu devo fazer dentro do trabalho que eu exerço. Aí o seguinte, aí vocês me digam, onde está o insumo? Cadê o insumo? Não chegou por quê? Inclusive... Porque xingaram, porque bateram, porque agrediram, porque atacaram a China, né? Porque brigaram com a Índia. Por quê? Para fazer média com o déspota e com o tirano do Donald Trump. Pois é, falando nisso, simples. Lúcio, o presidente Jair Bolsonaro pediu uma chamada telefônica com o líder chinês Xi Jinping para fazer um apelo pela liberação dos insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. De acordo com interlocutores que acompanham as negociações, o presidente orientou que o Itamaraty fizesse os trâmites para solicitar conversa com as autoridades em Pequim. E aí, a matéria também fala do desgaste do ministro Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, que a relação dele está desgastada com a Embaixada da China em Brasília devido aos posicionamentos adotados por ele. Porque ele está tentando fazer o quê? O ministro Ernesto Araújo, ao invés de assumir o problema, para tentar resolver o problema, ele está tentando tapar o sol com a peneira. Não, isso não é problema político. Enquanto ele continuar falando que não é problema político, não vai se resolver o problema do IFA, e aí, do insumo farmacêutico ativo. E o nosso telespectador fala, né? Olha, Lúcio, onde está aqui, mostre onde está a notícia que Bolsonaro brigou com a China e com a Índia. Mas não precisa só ser a pessoa do presidente lá e brigar. Nós estamos falando do corpo, né, do corpo que compõe a presidência, como o ministro Ernesto Araújo. A gente acabou de falar. Mas o presidente Jair Bolsonaro também fez referências à China. Tipo assim, esse é o vírus chinês. E aí? Pede para ele segurar um pouquinho, que esse é parte do meu destaque. Esse é o destaque? Todo esse debate, toda essa onda aqui, eu vou tentar didaticamente explicar para o nosso telespectador o que é que está acontecendo com relação ao IFA, que é um insumo extremamente necessário para que nós tenhamos insumo farmacêutico ativo. Sem ele não fabrica a vacina. E por que está acontecendo esse imbróglio todo, né, com relação à China, à Índia, enfim, eu vou tentar, né, passar um pouquinho a ideia do que é que pode acontecer nos próximos meses. E os nossos telespectadores, eles já conhecem tanto o programa que adivinham, porque o Alenor, do Distrito da Guia, mandou essa mensagem aí, ó. Bom dia, bancada do A Notícia de Frente, a respeito do veto da PLC 36/2020, que suspende descontos de 14 dos sofridos aposentados. O governo insiste em dizer que é inconstitucional. Como assim? Se foi ele que retirou dos aposentados, agora é para devolver é inconstitucional? E esse é o destaque, né, Lúcio? O que já estava previsto, né? O que já estava previsto acabou acontecendo, né? O governador Mauro Mendes vetou aí a isenção, né, daqueles 14% para os aposentados que recebem lá, que têm vencimentos até o limite lá, né, do INSS, né, que é 6 mil e poucos reais. E aí o seguinte, né,
um dos argumentos, né, do governo do Estado, do governador Mauro Mendes, é o seguinte, né? Olha, a decisão segue um apontamento anterior do Ministério Público do Estado, que teria julgado inconstitucional o projeto sob a prerrogativa de que o regime jurídico dos proventos de servidores públicos é de competência do Estado. Aqui é o seguinte, o governo ainda não tinha se manifestado pelo veto. E aí veio o Ministério Público, olha, veta isso aí, hein? Veta isso, porque senão nós vamos recorrer. Aí é o seguinte, aí essa recomendação feita pelo Ministério Público é a muleta que está sendo usada pelo governo do Estado. Olha, eu tive que vetar porque o Ministério Público determinou. Muito bem, aqui é o seguinte, não precisou de provocação por o Ministério Público, né? Não precisou, né? Ele se manifestou. Mas e lá? Lá na Baía de Chacororé, que destruíram a Bahia. E aí? Lá precisa ter a provocação? É isso? Porque foi o que eu ouvi os agentes do Ministério Público dizerem, olha, por enquanto não chegou nenhuma denúncia aqui. Espera aí, essas denúncias estão sendo feitas há muito e muito tempo, né? Mas preferiram aqui o seguinte, né? Dar um argumento forte para o governo do Estado para tirar o benefício que os deputados, que a Assembleia Legislativa havia aprovado lá, para não sacrificar ainda mais os aposentados. E o seguinte, e o governo, né, os deputados já falaram isso, o governo tem como buscar outras formas de cobrir esse rombo da Previdência. O rombo tem que ser coberto? Sim, o rombo da Previdência tem que ser coberto, né? Agora, não precisa ser em cima do lombo dos aposentados. É isso. Então esse é o meu destaque de hoje. Vamos a mais algumas mensagens, porque tem muita mensagem aqui numa Notícia Diferente. A gente agradece, claro, sempre a participação do nosso telespectador. Vamos aqui com a Eliane. Bom dia, até ontem a vacina não servia, agora é a salvação. E agora, Bolsonaro? Todo mundo que não apoia ele é taxado de socialista. AFES é saco cheio, né? E o seguinte, só complementando essa mensagem, complementando a mensagem anterior, não é isso? Eu posso ser criticado por alguns aspectos, mas, por exemplo, é ou não é a minha missão sair em defesa dos aposentados? Claro que é. Que ganham pouco e que vão perder aí, ó, se for concretizado, né? Essa questão de eliminar essa isenção aprovada pelos deputados, tem uns que ganham 3 mil e pouco, vão perder quase R$500 de salário. E aí, nós não devemos defender os aposentados? Sem dúvida. Né? Lembrando que o ano passado o ano passado já tinha sido debitado no mês de junho já um percentual, né? Pois é, tem mais gente aqui. Bom dia, dou graças a Deus por ser Bolsonaro o nosso presidente nessa pandemia. Imagina se a Dilma. É só comparar os comportamentos dos dois nos ocorridos dos rompimentos das barragens em Minas. Acho que se refere que era o governo Dilma de Mariana, né? E o governo Bolsonaro de Brumadinho. E a Cláudia fala o seguinte: bom dia, bancada. Senhor Lúcio, não esqueça que as relações comerciais e acordos bilaterais têm que ser cumpridos independente da crítica, das críticas. A ditadura que é a chinesa. Esse chanceler chinês é um reconhecido agente da ditadura chinesa e desrespeita todo momento a soberania de vários países. O senhor, como jornalista que tem o dever de relatar os fatos, deveria saber sobre isso. É a Cláudia. Não tem problema, não. Em parte eu concordo com ela, em parte. Agora é o seguinte, vai falar isso, Cláudia, lá para os chineses, que foram atacados, entendeu? Que foram agredidos, pelos governantes, né? Pessoas muito próximas dos governantes de outro país. Vai lá, fala isso para os chineses. E olha o seguinte, quando for uma autoridade brasileira, né, vamos supor o presidente Bolsonaro, vai falar lá com o presidente chinês, vai levar um puxão de orelha. Vai levar um puxão de orelha, no Ele mínimo. Sabe disso, né? No mínimo. Como? Ele sabe. No mínimo, não é isso? Então,
isso daí que a Cláudia falou, tem que se colocar lá. Coloca lá para os chineses isso. Né? Eles é que foram agredidos. Né? Pois é. Diga. E a China, segundo os especialistas, né, a China tornar-se-á o maior país, a maior economia do mundo nos próximos anos, sem dúvida alguma. Não vai demorar muito para que a China ultrapasse os Estados Unidos. Por conta de uma série de fatores, né, a China hoje já vem dominando toda a parte de fabricação de uma série de produtos né, para o mundo todo. Você vê aí, por exemplo, desde os insumos, pensemos com relação à pandemia, né? Pensemos com relação à pandemia, todos os insumos, todos os materiais necessários para que pudessem fazer o tratamento da Covid-19, todos importados da China, máscara, jaleco, macas, respiradores mecânicos, né? Absolutamente todos. Nem os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, tinha o suficiente para poder fazer esse enfrentamento. Agora a vacina, quem sai na frente? China, Coronavac, Sinovac, né? Tem mais 2 farmacêuticas chinesas também já pedindo liberação para poder atuar e vender as suas vacinas. Quer dizer, então não dá para brigar com gente grande, tem que ter diplomacia, tem que ter bom senso para poder ter uma boa relação porque internacional. Falaram o seguinte, só complementando aqui uma crítica aqui, uma manifestação de um outro telespectador, onde é que está escrito que foi atacada a China? Como assim? Como assim? Não, ele falou Disseram o seguinte. Não, ele falou quando que Bolsonaro atacou a China pessoalmente. Eduardo Bolsonaro não atacou. Não, Falando do Entraub não atacou. O Jair Bolsonaro. Mas o Jair Bolsonaro não falou que o vírus mas é foi da o que China? ele falou. Não é sim. isso? Não. É isso. O Jair Bolsonaro disse que a vacina, que o vírus foi criado pelo chinês, né? Um vírus chinês. Isso é uma agressão, porque não se tem prova disso ainda, né? E essa dúvida foi levantada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quer dizer, ele, como um papagaio, muitas vezes, repete uma afirmação, né, que não tem fundamento, pelo menos por enquanto. Pode até ser que tenha sido criado, enfim, né? Mas você não faz isso. Mas por enquanto não existe essa comprovação. Pode ter suspeita? Pode. Pode, entendeu? Mas um dirigente de uma nação não pode fazer uma acusação tão grave como essa para uma outra nação. Não, ele simplesmente repetiu como um papagaio o presidente dos Estados Unidos. Ele falou assim, esse vírus foi criado em laboratório da China. 2 dias depois ele falou assim, esse vírus é chinês. Como que faz um negócio dele? Você está entendendo? Vai somando essas acusações todas, né? E, bom, é o meu destaque. Mas a gente vai deixar para o destaque. Porque vão perguntar lá para os chineses, olha, e aí, vocês não vão mandar o insumo, o IFA para nós? De repente eles vão falar, e aí, então vocês mudaram de ideia? O vírus não é mais chinês, então? Não. É isso? A gente vai deixar mais discussões para o destaque do Haroldo, mas a China também, a gente sabe que não é um país... Eu vou falar da China. Quem conhece as relações, principalmente no que se diz respeito às negociações, até mesmo do agronegócio brasileiro, o Brasil, os produtores, alguns sofrem muito ali no que se diz respeito a negociações. Claro. O Haroldo vai explicar melhor. E a gente vai poder falar com negociações, só que o seguinte, por exemplo, o pessoal... Da soja chegar e falar, essa soja não presta, volta. Exemplo, e não tem outra alternativa, o brasileiro tem que vender. O pessoal do agronegócio fica desesperado com esses escorregões da diplomacia brasileira. Não, com certeza, porque é o mais afetado. Porque a China, um dos mais afetados. é o maior comprador da soja aqui de Mato Grosso, não é isso? Mas também põe o preço que quer. Tudo bem, mas é o seguinte... ganha muito dinheiro mas o agronegócio vende ou não vende para a China? Não, vende, é o maior. É o maior comerciante, é a China. É a maior relação, o país com a maior relação com o agronegócio é a China. O mundo todo é dependente da China hoje, praticamente tudo que você compra hoje... E a China ganha em cima do mundo inteiro. Se a China não fabrica, ela copia. Simples assim. Mas vamos deixar para o destaque do Haroldo, tá? Não quero queimar esse destaque não, gente. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, que eu quero falar do caso Isabelle. A adolescente que matou Isabelle ficará isolada no Pomeri. A adolescente de 15 anos, acusada de matar Isabelle Guimarães Ramos, que na época da morte tinha 14 anos, está isolada num quarto da ala feminina do complexo Pomeri. A menor foi internada no centro socioeducativo na noite de terça. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a medida de isolamento foi tomada por cumprimento de protocolo de prevenção ao coronavírus. Ela vai passar 7 dias isolada, já que está vivendo fora do complexo, vivendo fora do complexo.
Após esse prazo, a menor será integrada ao convívio com as outras internas, porém, dormirá num quarto sozinha. As outras atividades e rotinas serão cumpridas normalmente, sem diferenciação. Atualmente, a ala feminina abriga 6 adolescentes, contando com a menor. A CESP informou ainda que detalhes sobre quarto e horário de rotina não podem ser informados por medida de segurança. E tem aqui o seguinte, ontem a mãe da Isabelle, Patrícia Guimarães, ela distribuiu uma nota à imprensa, né? E aqui no Gazeta Digital tem 2 trechos aqui que eu quero registrar. Um deles, abre aspas, a Justiça foi assertiva e descreveu perfeitamente o enredo baseado em perícias técnicas e listou de forma clara e objetiva a conduta criminosa, fria, hostil e desumana da menor, que assassinou a minha filha, que quem diz é a Patrícia, cruelmente, não se deixando levar pela farsa que desde o primeiro momento a família da menor infratora insistiu em montar para encobrir a crueldade do assassinato da minha filha, relata a Patrícia Guimarães. Aqui ela falou em farsa e em crueldade, né? A farsa da família, né? E a crueldade do assassinato. E aí, o outro trecho aqui que eu quero registrar é o seguinte, abre aspas, sei que a assassina não apertou o gatilho da arma que ceifou a vida de Belle sozinha. Esse crime começou bem antes, quando a arma rodou pela cidade, nas mãos de um outro menor, que, como visto nas mídias sociais, costumava sair armado. Pasmem, esse menor levava a arma para a escola, na mochila, junto com os biscoitos. Bom, esses 2 trechos aqui fazem parte dessa nota, né? Que a mãe da Isabelle distribuiu à imprensa aí no dia de ontem. Nessa nota tem uma passagem que me chamou bastante atenção, que ela diz o seguinte, agora ele vai sentir a dor que eu senti quando eu perdi a minha filha, mais ou menos assim, né? Porque ele vai ficar separado da filha dele, a filha dele vai ficar lá em reclusão, né? Só que daqui a 3 anos ele terá a filha de volta e eu nunca mais terei a minha filha. É o trecho exato dela, tenho aqui, por professor, favor, tenho aqui o trecho dela, onde ela coloca assim, a Patrícia, abre aspas, talvez ontem ele, no caso aí ela se refere ao pai da menor que assassinou, talvez ontem ele deve ter olhado para a cama vazia da filha e sentido a falta dela, mas vai ao final poder conviver com ela novamente. Eu não. Meu filho não, a minha família não. Jamais poderemos ter a Belle de volta para podermos amá-la e vê-la crescer. Nosso luto e luta serão eternos. Finaliza aí a mãe da Isabelle. Essa garota, como ela está num processo de formação, né? Porque ela não tem a sua personalidade formada ainda, com 14, 15 anos, né? Ela vai passar por um momento de introspecção muito grande, por ficar sozinha em reclusão, né? E isso, se não houver, de certa forma, um acompanhamento psicológico tanto para ela, né, quanto para a mãe, que já disse que são 2 dores aí nesse processo todo, né? Realmente é algo triste, né, de nós acompanharmos tudo isso, né? É uma tragédia, mas necessária, porque a justiça, a meu ver, foi feita. E é assim que tem que ser, né? E o advogado de defesa, né, já disse que vai entrar com recursos para tentar retirá-la do centro de educação. Diz também que a reprimenda foi exagerada. Não me lembro se foi exatamente esse o termo, mas o sentido foi esse. Diz que ele lamentava que a reprimenda foi lá a reprimenda máxima. Aí o advogado de defesa da família da Isabelle falou o seguinte, olha, o lamentável é o assassinato. O porque crime que a maior ocorreu. dificuldade que essa garota que está presa vai ter daqui para frente, né, é ela mesma. Né? É ela mesma. É ela com a consciência dela. Vai ter que refletir, não é, professor? Muito. Vai ter que refletir. Muito. A mente humana, ela cria e destrói, Lúcio. Usar um exemplo que toda criança, toda não, mas pelo menos
grande parte das crianças um dia já ouviu isso, né? Quando faz alguma arte, né? Desobedece a mãe, né? Faz alguma malcriação e a mãe fala assim, olha, agora eu vou te colocar de castigo. Para quê? Para você pensar no que você fez. Para você pensar. Fiquei várias vezes isso. assim. É isso? Mas quem foi castigada aí não foi ela. Não, só estou tentando só ilustrar, é isso mesmo, só ilustrar o que o isso, professor só Haroldo que acabou de o maior colocar. É isso mesmo. E quando você sem saber por quê foi E quando a família, você entra né? nesse processo de introspecção, que você está ali com você mesmo, né, que é o seu maior desafio, os psicólogos Em conhecem muito resumo, bem. ela vai ter uma segunda chance na vida. A Não vai Isabelle ter. não. Não, é o que a mãe da Isabelle colocou no final desse texto. Falou assim, olha, você agora pode estar sentindo falta da sua filha, olhando a cama vazia, mas logo você estará com ela. Nós não. Eu não. Meu filho não. Minha família não. Né? Porque ela não volta mais, né? Exatamente. Ela não volta mais, né? E se essa garota que atirou na outra não tiver nenhum traço, não for uma psicopata, né? Não tiver um traço de psicopata, sofrerá também com muita dor para o resto da vida, por conta exatamente disso, que ela entra num processo de introspecção, porque a mente ela é perversa, ela tanto cria como destrói, né? E ela destrói tanto o outro como a si mesmo, né? Então as doenças mentais são dolorosas. Olha, vamos para o nosso primeiro intervalo, agora 6h41. Daqui a pouco tem mais a notícia de frente. Tem muita gente perguntando da vacinação em Cuiabá, em Várzea Grande, a gente vai explicar, tá bom? Como que vai funcionar essa primeira fase de vacinação e também vamos falar do veto ali na alíquota dos aposentados e vamos continuar falando sobre os insumos, né? Vamos. Sobre essa relação Brasil e China. A gente já volta.